É, meu amigão, derrota do Esquadrão de Boca Cheia. Derrota de Boca Cheia. Segundo tempo do Botafogo, cirúrgico, crucial. Quando tem oportunidade, faz o gol. O Bahia, quando tem a bola, não cria oportunidades para justamente incomodar, né? A única chance clara do Bahia foi com o Ademir. Foi com o Ademir ali no primeiro tempo. O Bahia teve o jogo, teve o controle, a bola estava no pé dos jogadores do Bahia, mas para chegar no nível que o Botafogo está, o Bahia ainda vai ter que caminhar muito, É nítido que a gente precisa de um centroavante, todo mundo fala, todo mundo já sabe, né? Porque quando a gente está bem no jogo, a gente precisa transformar isso em resultado. O Bahia na Arena Fonte Nova tem mais tranquilidade e facilidade para vencer os jogos. Não matou, meteu 4 no Bragantino, a gente não pode esquecer isso. Mas quando joga fora de casa, mesmo tendo controle, isso aconteceu com o Atlético Mineiro. E isso aconteceu com o Botafogo agora. Só que o Botafogo é muito cirúrgico, né? Eu me recordo que no primeiro tempo do Bahia contra o Atlético, o Bahia dominou as ações. Mas se a gente pegar o goleiro do Atlético, fez quantas defesas difíceis? Poucas, para quem tinha muito controle do jogo. Chegou no início do segundo tempo, o Bahia tomou um gol e aí foi incapaz de empatar a partida. Contra o Botafogo, se repete mais ou menos, porque o Botafogo é melhor do que o Atlético e é cirúrgico, né? O Bahia, jogando equilibrado com o Botafogo, tomou um gol logo no início do primeiro tempo. Controlou o jogo, perambulou para um lado, perambulou para o outro, teve as ações da partida. A gente ficou até animado vendo o Bahia jogar, mas o Bahia sequer fez um gol. Eu até citei, meu querido Ronex e meu querido Alisson, que se fosse uma outra equipe, um Palmeiras, um próprio Flamengo, até o próprio Atlético, se tivesse esse controle que pouquíssimas equipes tiveram sobre o Botafogo, fatalmente fariam gol. Porque no Flamengo tá lá os caras para fazer, né? O Flamengo é inquestionável. Tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, se botar o Pedro, tem todo mundo lá para fazer gol. Tem o Arrascaeta. Se você for pro Atlético, mesmo que tá na Braga, tem lá um Hulk, tem lá um Paulinho. Se você for para o Palmeiras, tá lá o Rony, tá lá o Dudu, tá lá a turma para fazer gol. Agora o Bahia não tem. O Bahia não tem. E isso é um erro nas contratações. O Botafogo, quando perdeu o Tiquinho, que ainda vai jogar, mas os caras foram lá e trouxeram logo o Diego Costa. E o Diego Costa fez a diferença hoje, sendo preciso nos dois lances. O Bahia perdeu, meu querido Alisson, meu querido Ronexon, em errinhos bobos, que é o erro bobo do Vitor Hugo naquele 1-0, sabe? E o Bahia continua errando, mesmo tendo domínio, porque erra passe. Errava muito passe, o Ratão errou muito passe, o Ademir errou muito passe. E o segundo tempo foi o segundo tempo do Botafogo. A proposta do Botafogo é: Bahia, toma a bola, que eu vou no contra-ataque vencer você. Foi isso que aconteceu. Então a proposta do Botafogo, o encaixe no segundo tempo aconteceu. Isso provavelmente vem muito do seu técnico, né? Do Bruno Lage. O Bruno Lage teve os 15 minutos de intervalo para posicionar a equipe para vencer o Bahia e assim conseguiu. Logo no início, com tranquilidade, fez o seu segundo gol. Para mim, quando o Bahia tomou o segundo gol, acabou. Para mim o jogo tinha acabado. E tomou um terceiro gol no contra-ataque do Botafogo também, numa preguiça terrível dos jogadores do Bahia para tentar alcançar o jogador Hugo, que não é veloz, diga-se de passagem, não é um lateral veloz, mas conseguiu ligar o contra-ataque e com facilidade o jogador do Botafogo driblou o goleiro e fez o gol. Derrota do Bahia com merecimento. O Botafogo fez um segundo tempo muito bom e venceu o Bahia. Meu querido Alisson, meu querido Ronex, vou passar meu querido Alisson, jogador e arrebenta. Acredito que no primeiro tempo o Bahia conseguiu fazer uma partida consistente, apesar da falha individual, né? Mas no segundo tempo foi engolido, né? Engolido pela vontade dos jogadores do Botafogo, porque por mais que estivessem vencendo por 1 ou 2 gols, os caras estavam dando o seu máximo, né? Normalmente quando o time faz 2-0, o que acontece? Dá aquela relaxada, né? E não foi o que aconteceu com o Botafogo. A intensidade do Botafogo é muito alta, né? Então, o Bahia acabou sucumbindo ao nível de intensidade. E aí, quem entrou descansado, mas parecia que não tinha força, né?
o Iago Felipe não tinha força para dar um pique, o Biel perdeu para o. Enfim, acho que o Botafogo deu. Na verdade, o Paiva tomou um nó tático no segundo tempo. No primeiro tempo, eu dou a responsabilidade do 1-0 para o Vitor Hugo, de forma especial. Mas primeiro tempo muito bom, segundo tempo muito ruim mesmo. Muito ruim, não conseguiu ofender. Quando o Everaldo entrou, deu um pouquinho mais de qualidade, por ser um homem de área, um pivô e tudo mais, conseguiu ajudar e conseguiu construir algumas jogadas, mas sem êxito, né? Sem trazer um real perigo para o goleiro adversário. Então, lamentável, né? Mais uma derrota do Bahia aí. E deu sorte que o Santos também perdeu, né? Vai-se embora, Alex. O meu querido Ronexon, antes de passar para você, o gol do Diego Costa, do cruzamento, perfeito cruzamento, o Bahia não acertou um cruzamento. O Bahia não cruza uma bola na área. E quando cruza errado. Porque o escanteio do Jacaré é vergonhoso, pô. O escanteio dele foi vergonhoso. Parece que ele baixou a cabeça e chutou a bola. Segue, meu querido Ronexon. Pronto, Wendel. Para mim, esse Botafogo 3, Bahia 0 se resume numa palavra: convicção. Só que cada treinador tem que saber medir as consequências da convicção. A convicção, eu acho que é uma virtude em alguns momentos, mas no futebol você tem que tomar cuidado com a convicção. No pré-jogo, eu falava sobre isso, né, com o Barbaço, com o Vitor Torres, antes. O seguinte, eu falava, ó, o Botafogo vai ter menos a bola. Agora cabe ao Bahia, cabe ao Renato Paiva escolher. Eu vou na minha convicção de ter posse de bola, de tentar ter domínio do adversário, ou eu vou tentar surpreender e deixar o Botafogo, porque na verdade algumas equipes, né, as equipes eu acho que precisam também fazer com que o Botafogo ele saia da sua zona de conforto. Porque quando o Bahia vai para a sua convicção de tentar ter a posse de bola, como teve no primeiro tempo, no segundo tempo, você olha os números, né, o Bahia o tempo todo teve mais posse de bola, teve mais finalização, só que o Botafogo é uma equipe que também tem sua convicção. Qual é a convicção do Botafogo? É justamente isso, é baixar as linhas. Ele confia demais nos seus pontas, né? O Botafogo ele confia demais nos seus pontas, tanto é que é cantada as substituições. Todo jogo, os pontas do Botafogo eles não encerram a partida. Por quê? Porque eles se desgastam demais, porque praticamente o Botafogo gira muito em torno de seus pontas, né? Seus pontas. E essa puxada de contra-ataque do Botafogo ela é muito rápida. Então, o Paiva teve a sua convicção e aí começou até melhor o jogo, começou em cima do Botafogo. E aí, no erro, que também tem a questão, foi erro, mas também é acerto do Botafogo, porque o Botafogo, ele faz pressão quando o adversário sai com a bola. No segundo tempo, principalmente, vocês observam que o Marcos Felipe, por 2 vezes, ficou em apuros. Por 2 vezes, ele ficou em apuros, porque o Botafogo ele consegue fazer isso muito bem em alguns momentos do jogo, de fazer uma pressão na saída de bola e conseguir recuperar. Então, para mim, hoje, talvez, fosse o dia, mas aí é o Paiva que é o treinador, cabe a ele escolher. Também cabe a ele arcar com as consequências. Talvez, né, não sendo aqui engenheiro de obra pronta, porque o resultado já está feito, o Botafogo, é normal o Botafogo vencer, é normal. Só que eu acho que é muito ousado, eu acho que é muita ousadia você ir para cima desse Botafogo. Porque se você vai para cima desse Botafogo, tenha certeza que você vai sofrer no contra-ataque. Isso foi muito nítido também quando o Cauli levou o cartão amarelo, quando agora o Iago Felipe teve que segurar, quando o Biel não teve força para marcar o Hugo, né, o lateral do Botafogo, porque a estratégia do Botafogo é essa. Ele baixa, não tem vergonha alguma de baixar as suas linhas. Eu vejo até proporcionalmente o Botafogo muito parecido com o Palmeiras. Você observa, o Palmeiras não tem mais posse de bola que ninguém. Só que o Palmeiras é praticamente letal. É um time que consegue ter a mesma intensidade que o Botafogo tem. Você viu o jogo da Libertadores dessa semana? O Palmeiras no primeiro tempo fez logo 3-0 fora de casa. O Palmeiras é uma máquina de amassar adversários. E o Botafogo, na sua forma, na sua convicção, ele amassa. Ninguém consegue 11 resultados positivos seguidos no Brasileirão. 11 seguidos, ou seja,
é porque é um time muito eficiente. E aí, se a convicção, para mim, é o elemento que definiu o jogo, né? A convicção de cada uma das equipes, a qualidade é outro fator. Eu acho que faltou ao Bahia a qualidade de um camisa 9. O Bahia não tem. Então, o Bahia finalizou muito mais que o Botafogo. Porém, quem colocou três bolas na rede foi o Botafogo. E por quê? Porque o Botafogo tinha o Diego Costa, que foi uma contratação para suprir a ausência aí de um mês do Tiquinho, né? E aí depois eles que brigam por posição. E depois um gol do Janderson que entra e teve a calma, teve a frieza de marcar o gol. E o Bahia teve as oportunidades. Só que o Bahia não teve a qualidade que o Botafogo tem. Então, para mim, o jogo passa por essas duas questões. A convicção do Renato Paiva, eu já até falei aqui que o Renato Paiva, para mim, é um bom treinador, tem ideias interessantes. O Bahia, se você observa os primeiros 20, 30 minutos do Bahia, o posicionamento, né, a forma como o Bahia faz a rotação dos jogadores, trabalha a bola, é muito interessante. Porém, ainda como o Wendel falou, talvez não tenha maturidade suficiente, não tenha ainda a fórmula, não esteja pronta o suficiente para enfrentar adversários tão eficientes quanto o Botafogo. Então, como eu disse, a convicção ela é do Renato Paiva e as consequências também. Então, eu acho que vai custar caro ao Bahia essa convicção que alguns até chamam de teimosia. Eu não chamo de teimosia porque, para mim, é uma convicção, sim, do Renato Paiva. Ele tem todo direito, ele treina, ele trabalha para isso. Porém, às vezes eu não concordo. Inclusive um jogo como esse.